Cowboy Bebop é um dos melhores animes já feitos, e no vídeo de hoje eu vou falar porque você deveria parar tudo para ir assistir Cowboy Bebop. Cowboy Bebop é o meu anime preferido. Eu adoro ele principalmente pela forma como eu consegui rever ele e ter uma reimaginação desse universo apresentado ao longo da minha vida. Mas não é só porque eu acho ele meu preferido que eu ia fazer um vídeo falando que você precisa ver ele. Tudo que envolve Cowboy Bebop, a história, os bastidores, mostra porque ele é um dos melhores animes já feitos. E isso já começa na parte por trás da obra, na parte de quem estava na composição, na parte de quem estava na direção de arte, por aí vai. Para você ter uma noção, um dos caras que dirigiu os episódios, fez a direção de arte, é o Shuichiro Watanabe, que é um dos grandes diretores e produtores e roteiristas dessa parte de mangás e animes. Outra coisa que também mostra muito isso é que dentro da composição da obra, quem fez a parte da trilha sonora era Yuko Kanno, que é uma das grandes compositoras do Japão. Ela é muito reverenciada pelas suas ótimas trilhas sonoras. Aqui, inclusive, ela é tão importante, tão grande, e o trabalho dela era tão importante aqui, porque para quem não sabe, uma curiosidade, ela criou toda a composição e trilha sonora de Cowboy Bebop antes mesmo do anime ir para o ar. Então, cada episódio e cada coisa, ele conversa perfeitamente com a trilha sonora que está lá. E a trilha sonora de Cowboy Bebop é simplesmente brilhante. Não apenas na parte da abertura, quando toca Tank, e nem quando toca aquela música incrivelmente linda, que é The Real Folks Blues, vou deixar o nome certinho aqui, que também é fantástica. A trilha sonora de Cowboy Bebop faz você se apaixonar por gêneros que talvez você nem imaginasse que poderia se apaixonar. Jazz, samba, tem um pouco de folk, tem um pouco de tudo na trilha sonora aqui. E tudo funciona perfeitamente bem, exatamente porque cada trilha sonora foi feita antes do episódio e o episódio conversa perfeitamente com ela. E aí entra outro fator para você que não conhece Cowboy Bebop. Cowboy Bebop não é aquele anime padrão que tem aquela historinha que começa e termina nos 12 episódios com outras temporadas. Cowboy Bebop é um anime onde cada episódio conta uma história diferente. E aí a gente entra no primeiro fator de como Cowboy Bebop fez eu me apaixonar por esse universo, por esses personagens, quando eu era mais jovem, quando a primeira vez que eu vi o anime. Porque era uma época que, obviamente, eu não ficava refletindo sobre a obra ou as outras camadas que eles poderiam apresentar. E a camada primária, que é a camada que atrai o público, ela chamou muito minha atenção. Porque o anime de Cowboy Bebop se passa muitos anos à frente, no momento onde ele já vive em outros planetas, onde a Terra já não é mais a Terra que a gente conhece. E dessa forma, Cowboy Bebop em cada episódio trabalha um elemento diferente de coisas da ficção. Por exemplo, o primeiro episódio é praticamente um episódio de faroeste, com elementos de faroeste. Tem um episódio que ele é focado mais no espaço, que vira um episódio praticamente de parte do espaço mesmo. Tem um episódio que é praticamente um episódio de briga de nave, por exemplo. Tem um episódio onde eles discutem os robôs dominando aquele lugar. Existe um episódio focado numa coisa mais no ar. Tem episódio que é focado apenas em dupla policial. Eles conseguem, em cada episódio, trazer um elemento de um gênero diferente para dentro da obra. E todos são muito bem feitos, muito bem roteirizados e muito bem dirigidos. É impossível você não cair de cabeça ali. Você quer saber qual a prova máxima de que isso acontece dentro de Cowboy Bebop? Existe, por exemplo, vilões dentro de episódios que você deveria odiar eles, ou simplesmente não querer mais ver eles. Ou, por exemplo, os diretores e roteiristas em um episódio apresentam um personagem específico e quer que você crie uma grande ligação com ele dentro daquele episódio. Se você assistir um anime ou um filme, às vezes você pensa assim: pô, você nem deu espaço de tela pra esse cara e você quer que eu me importe com ele? Ou, por exemplo, eles querem forçar relação com algum personagem de outro anime e você nem se importa com a relação dele. Você fala: pô, eu tô assistindo tão pouco da série, você quer que eu
acredite nesse casal, só que aí você percebe a diferença de um ótimo roteirista para um roteirista, por exemplo, mediano ou ruim. O diretor de Cowboy Bebop e roteirista fizeram um trabalho tão fantástico aqui que um episódio eles apresentam um personagem, você já se liga com ele, ou você já gosta, ou você já odeia ele, já cria um sentimento por aquele cara em pouco menos de 20 minutos e você sofre ou com a morte dele, ou com o que ele vai fazer, ou fica satisfeito com o desfecho caso você não goste dele. Coisas que animes de 50 episódios não conseguem fazer. Não consegue fazer que você criar uma relação com o personagem no arco inteiro. Aqui é tão bem feito que em poucos minutos você cria essa relação e entra dentro desse universo. Mas foi isso que fez a primeira vez eu me apaixonar por esse universo. Essa coisa que eles traziam em cada episódio. Fazer vários gêneros diferentes por episódio e de uma forma incrível, trabalhando perfeitamente. Você via que as pessoas que estavam fazendo isso aqui não eram pessoas que caíram de paraquedas, eram pessoas que realmente faziam com que você entrasse de cabeça na obra. Além dessa parte mais técnica, a gente também tem que falar um pouco da outra parte que faz muito bem esse anime, que também chamou minha atenção quando eu era mais jovem e que faz eu amar ele até hoje. Além da trilha sonora também, eu escuto a trilha sonora de Cowboy Bebop até hoje, quando eu tô fazendo alguma coisa, é ótima para ouvir de fundo, o jazz, a música mais rápida, tudo funciona perfeitamente, tanto fora como dentro. Fora da obra, como você na sua vida normal, se quiser ouvir, você tem uma trilha sonora fantástica para sua vida. Depois disso, você tem outro ponto importante, que é o que faz você gostar tanto, que são os personagens. Desde o visual, que é muito referente de vários gêneros de anime e filmes, você consegue encontrar facilmente referências de outras obras dentro dos personagens e todos são fantásticos. Eu tô falando principalmente dos principais, que seria o Spike, o Jet, você também tem a Faye, você tem o Ed e o cachorrinho Ann. Além disso, você pode colocar o Vicious também, que é um vilão que quando ele aparece em tela, ele tem uma presença marcante. Você já gosta dele pelo visual, o visual dele diferente, parece que é um personagem que saiu de Final Fantasy, e essa é uma outra coisa que eu gosto bastante desse anime. Como cada personagem visualmente é muito diferente, mas quando tá em tela é tudo tão orgânico que você que está assistindo consegue perceber que eles ali conversam muito bem, todos participam daquele universo. E o Vicious, por exemplo, que não tem nada a ver visualmente com o Spike, quando tá em tela você aceita. Outro ponto positivo para essa obra fantástica, que é o visual dos personagens, a arte, a animação, tudo muito bem feito. E os personagens são muito interessantes. Na primeira vez que eu vi, eu já tinha achado eles interessantes pelo visual, pela química entre eles, por como eles funcionam dentro dos episódios. Mas aí, eu revi esse anime mais vezes. E aí foi a parte que eu realmente me apaixonei e ele se tornou no meu anime preferido. Porque eu saí da primeira camada que esse anime apresenta, que é a camada do bons episódios, divertidos, com boa aventura, com personagens divertidos de se ver em tela, e fui pra camada onde o anime realmente quer discutir coisas mais profundas, coisas mais sérias. E aí foi a parte que eu me apaixonei, porque eu já amava essa parte, e aí mais velho eu vi a parte que eles trabalham a ideia da solidão, a ideia da gente se prender no passado, como os personagens ali têm realmente camadas e não são só divertidos. O Spike, o Jet, a Faye, por exemplo, que são os que mais têm espaço para se desenvolver, eles são personagens tristes, que se vivem no passado, que eles ficam se discutindo a cada episódio qual o sentido da vida. Eles discutem sobre o passado deles a cada episódio. Tem uma fala muito forte para mim do Spike, acho que no primeiro episódio, onde ele fala que um dos olhos dele é mecânico. E ele fala que um dos olhos dele está preso no passado, enquanto o outro vê o presente e futuro. É muito pesado considerando quando você já sabe toda a história dele. E esse é um outro fator que faz com que esse anime seja tão grande pra mim. É como eles discutem esses pensamentos. Eles não param para ser expositivos. Você tem que ver nos detalhes de como os personagens sofrem, como eles não têm uma vida feliz. Eles estão presos no passado e eles não conseguem deixar o passado para trás. E dessa forma, a vida é triste. Porque se você assistir Cowboy Bebop, e aí entra outro ponto, que a animação é fantástica em todos os fatores, até em fator que eu não falei ainda, de ação. A ação do Cowboy Bebop é fantástica, a movimentação, misturando estilos de luta, misturando como eles colocam lutas diferentes e que fica orgânico em tela. Você assiste e você vê como são cenas que são poucos cortes e a luta funciona perfeitamente bem. Essa animação, a cor que eles escolhem para o episódio, o completo azul, o escuro, o laranja muito forte,
e as cenas, quando estão em lugares fechados, trazem mais forte essa ideia da solidão, do sofrimento e como esses personagens estão tentando descobrir o seu lugar dentro desse mundo. Eles querem saber qual é a função deles dentro desse mundo e você cai de cabeça com eles e você começa a refletir sobre a sua vida também, pensando qual será que é o sentido da vida? Será que a gente está preso muito no passado? A gente não deveria viver mais o presente e o futuro? É discussões interessantes que são apresentadas aqui. Isso sem contar, óbvio, que o desfecho dos personagens é muito bem feito. Ele acaba completando essa história de uma forma onde nem todos se completam falando de qualquer resposta, mas essa também é a resposta, porque ele também traz a ideia do você não vai conseguir alcançar todos os seus objetivos. E sem contar que eles também discutem bem a ideia dos sonhos, como a gente vive nossos sonhos e como cada sonho às vezes é inalcançável. E isso também é muito interessante. E sem contar as camadas que os personagens têm, tudo isso é perfeitamente bem feito. E é por isso, por tudo que eu falei aqui, que eu considero Cowboy Bebop o meu anime preferido e um dos melhores já feitos. Porque na parte técnica, na parte de trilha sonora, na parte de animação, na parte das cores, ele é um show à parte. A parte dos personagens, dos episódios serem divertidos, é outro show à parte. E quando você cai de cabeça na obra mesmo, para entender os personagens, o que a obra quer realmente falar por trás dela, e você vê os assuntos como solidão, como sonho, como a gente se prende no passado, é também uma discussão muito boa, que acaba fazendo com que você pense até na sua própria vida e acabe se relacionando e gostando muito daqueles personagens, fazendo com que você acabe querendo até ser parte deles, se sentir parte deles. Tanto que é por isso que o anime se chama Cowboy Bebop, porque a nave se chama Bebop. E a nave é muito importante porque quem está dentro daquela nave, esses 5 tripulantes que se passam durante todo o anime, se vão se transformando numa família e aqui você acaba entrando dentro dessa família, entendendo que cada um tem seu espaço, cada um tem o seu momento ali. Se o anime chamasse Spike, ele poderia se focar muito no Spike, mas o Bebop mostra que não estamos falando apenas de um personagem ali, estamos falando de todos. É uma junção de tudo e por isso que até a nave acaba se tornando um personagem durante a obra. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você já viu Cowboy Bebop? Eu te incentivei a ver Cowboy Bebop? Fala o que você acha do anime aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.